Temos. Como vai, senador? Boa noite, obrigado por atender ao convite da CBN. Oi, boa noite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui para falar um pouco sobre o Brasil. O senador conversa comigo e com o Kennedy Alencar. O Kennedy está em Brasília, ao lado do senador Álvaro Dias. Ô, Kennedy, queria começar aqui falando da pesquisa Datafolha. Senador, o senhor apresentou entre 3% e 4% de intenção de voto nos cenários em que aparece o ex-presidente Lula e marcou 5% num cenário sem a presença do ex-presidente. E o senhor está afiliado ao Podemos, que deve ter pouco tempo no horário eleitoral gratuito. A sua candidatura é muito ancorada na região sul do país, até porque o senhor... A sociedade está em mudança e hoje eu creio ser prioridade preservar a autoridade para a proposta, para o discurso, a contaminar e comprometer a proposta com alianças que possam trazer poluição, contaminação, em razão do momento que nós estamos vivendo com a Operação Lava Jato, considerando alguns partidos organizações criminosas. Então, nós temos que ter esse cuidado da manutenção da proposta, priorizando, portanto, o discurso, para evitar ter que ficar dando explicações no tempo de rádio e televisão disponível. Mas, de qualquer forma, ainda é cedo para definir o tempo, uma vez que nós temos que tratar ainda de alguma coligação até chegar ao momento decisivo. Porque a campanha é curta e o tempo de TV é fundamental. O senhor falou da questão da rejeição, ela é até mais baixa também, porque o senhor tem uma taxa de conhecimento menor. À medida mas que a minha rejeição é mais baixa, onde eu sou mais conhecido. Pois é, então, mas à medida que se fica conhecido, pode haver um potencial maior. Pergunta para o senhor em relação à questão do PSDB. O senhor foi filiado ao PSDB durante quase 20 anos em duas passagens. O senhor saiu do partido no ano passado por um desentendimento ali com o então governador Beto Richa. Mas o senhor tem uma longa tradição tucana, tem boa relação com pessoas do PSDB. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o senador, ele tem uma tese que ele defende que o senhor, por ser muito expressivo na região sul, sobretudo no Paraná, poderia ser um bom vice para o Geraldo Alckmin. Que será difícil o Alckmin ter penetração no Nordeste e que uma chapa Álvaro Dias de vice de Alckmin daria na região sul um balaio de votos ali suficiente para chegar ao segundo turno. O senhor aceitaria ser vice do Alckmin, que está à frente do senhor nas pesquisas, tem uma máquina partidária maior, ou o senhor descarta a possibilidade, aliança só no segundo turno? Bem, primeiramente é uma avaliação incompleta esta que estabelece estar o Alckmin à frente. Porque se nós fizermos o cruzamento e considerarmos rejeição... Tecnicamente ele está à frente do senhor, ele tem uma intenção de voto maior. Se nós considerarmos a rejeição, não. Essa é a questão. Eu interpreto pesquisa de outra forma. Eu não entendo porque ultimamente as pessoas analisam as pesquisas sem considerar a rejeição, que é o fator preponderante para a análise, especialmente nesse momento e sobretudo na circunstância que nós estamos vivendo, com a Operação Lava Jato alterando de forma extraordinária o cenário eleitoral. Tem razão nesse ponto da rejeição mesmo, porque é importante. Só fazer um adendo rapidamente aqui, Nonato. A questão da rejeição, de fato, ela é importante. Mas como é uma eleição em 2 turnos, a gente sabe que a rejeição, ela realmente é um problema numa campanha de 2 turnos, se ela está acima ali dos 35%, 40%. Qualquer rejeição abaixo de 40%, em tese, ainda permitiria, numa eleição em 2 turnos, a escolha desse candidato tão rejeitado assim. Então ele é muito importante, eu acho que o senhor tem um ponto aí, que de fato a rejeição ela conta, mas numa eleição em 2 turnos, ela tem um peso relativo. Eu creio que isso é discutível, né? Eu prefiro dar destaque à rejeição, porque realmente é um parâmetro para medir as possibilidades de crescimento eleitoral do candidato. Em relação a vice, eu quero afirmar que eu não estou nesta campanha contra adversários, estou nessa campanha contra um sistema. A minha missão é combater esse sistema. E alguém vai dizer, mas você integra esse sistema há tanto tempo. Sim, eu conheço as entranhas desse monstro. É evidente que eu não gostei de conviver nesse sistema. Eu sempre o contestei. Por isso, quase sempre fui oposição. Só fui governo quando fui governador do Paraná
e depois 7 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique. Como vice, não combateria? De resto, eu fui oposição. Mas numa posição de vice do Alckmin, não combateria? Eu estaria convalidando o sistema. O PSDB é arauto desse sistema. Assimilou. Agora, qual é o principal problema desse sistema, o senador? Se o senhor ficou 20 anos no PSDB, por que não combater de maneira mais efetiva lá? Eu combati ardorosamente, tanto é que mudei de siglas várias vezes, por não poder compactuar com a prática, fugindo sempre para preservar convicções, portanto, numa postura de coerência, mudando de sigla para não mudar de lado. E veja que eu falo sigla, porque eu não considero a existência de partidos políticos no Brasil. Nós não os temos. Temos siglas para registro de candidaturas. Aí nós teríamos que levar algum tempo para justificar essa afirmativa. Mas a própria Operação Lava Jato denominou algumas dessas siglas de organizações criminosas. Então, as mudanças ocorreram sempre para não mudar de lado e para não barganhar convicções. Combatendo, sim, esse sistema. Eu sempre fui um combatente desse sistema. E hoje eu creio que tenho exatamente a autoridade por ter conhecido esse sistema nas suas entranhas. Jonas, do Velho Testamento, também não gostou de estar na barriga da baleia. E eu não gostei de estar na barriga desse sistema. E hoje eu tenho uma oportunidade que eu considero... Mas dá para mudar o sistema apenas na presidência? O senhor não teria que fazer alianças com outros políticos, com outras siglas também ou não? A mudança desse sistema começa inclusive por aí. Nós temos um presidencialismo de poder, de muito poder. As grandes reformas só ocorrem quando o presidente da República assume a liderança do processo. Exatamente a substituição do sistema passa por desmontar esse balcão de negócios. Esse é o sistema fábrica de escândalos de corrupção, matriz de governos incompetentes. Ele foi instalado em Brasília assim, mas foi transplantado e foi transferido para estados e municípios, distribuindo corrupção e incompetência. Esse é o balcão de negócio, o aparelhamento do Estado, a distribuição de recursos em função de interesses partidários, inicialmente abrindo portas para a corrupção, que acaba possibilitando o enriquecimento ilícito de pessoas, e a Operação Lava Jato revela com muita clareza tudo isso. Então, esse sistema tem que ser substituído. De nada adianta a Operação Lava Jato levar para a cadeia alguns empresários, alguns políticos, se nós preservarmos esse sistema, porque ele continuará fabricando novos barões da corrupção à frente. Portanto, o desmonte desse sistema é essencial. Começa, obviamente, por uma reforma do Estado, com a redução dos quadros administrativos e a qualificação técnica deles, impedindo que partidos políticos assumam os seus lotes nesse loteamento do Estado brasileiro. Senador, o senhor pertence a um campo político que está muito fragmentado. Há muitas candidaturas ali do centro para a direita, e na extrema direita a gente tem o Jair Bolsonaro com 17% no Datafolha, que recebeu votos que foram de candidatos do PSDB no passado. De alguma maneira o Jair Bolsonaro ele bloqueia o crescimento de outros candidatos nesse campo. Eu queria perguntar para o senhor qual é a sua avaliação sobre o fenômeno Bolsonaro e se faz sentido de uma tese para aglutinar os candidatos desse campo e se se sente em condição de ser o aglutinador. Olha, querido, eu acho que a pulverização está em todos os lados. Na esquerda também temos vários nomes, né? São vários nomes. Ao centro, alguns nomes. E à direita também nós poderíamos colocar outros nomes além do Bolsonaro, né? Ocorre que fica difícil no Brasil de hoje, nesse debate esquizofrênico sobre ideologia, carimbar um e outro de esquerda, de direita, de centro. A população deve ficar assistindo essa discussão perturbada, porque realmente você vê latifundiário num partido socialista. Está lá no programa do partido, é a socialização dos meios da produção. E o cidadão que está lá inscrito no partido tem verdadeiros latifúndios, né? Vai socializar os seus meios de produção? Certamente não. Então há uma contradição gritante nessa questão. Eu acho que nós temos que aglutinar, sim. Você tem razão, eu acho que é importante reduzir o número de candidatos, até para qualificar melhor o debate da campanha eleitoral. Nós não sabemos ainda quantos dos atuais candidatos
permanecerão como candidatos ao final. E Joaquim Barbosa, a avaliação do senhor dele, que pode ser esse outsider aí, que a gente vê pelas pesquisas que há espaço, e o Joaquim Barbosa pode pescar votos tanto ali à centro-direita como até à centro-esquerda. Olha, em relação ao outsider, a pesquisa de opinião pública desmontou a tese de que a população brasileira está à espera do outsider, porque a pesquisa diz que, tanto do Ibope quanto do Datafolha, que a população deseja experiência administrativa e passado limpo. É evidente que... Já teve 10% do Datafolha na estreia. É evidente que ele tem, não por ser outsider, mas por ter tido uma participação brilhante no processo do mensalão. Ele ocupou um espaço de mídia da maior importância e se consolidou como alguém que combateu corrupção no país. Ele se apresentou como alguém que fez com que a justiça derrotasse a impunidade. E é claro que isso soma favoravelmente. Então, sem dúvida, é um candidato que tem que ser considerado, é um candidato de força, embora não tenha a experiência administrativa que se deseja hoje, as pesquisas indicam isso, mas a pesquisa fala também em coragem para combater a corrupção. Passado limpo, coragem para combater a corrupção e experiência administrativa são requisitos básicos, exigência do eleitorado brasileiro. Então há, sem dúvida nenhuma, aí uma candidatura que não pode ser ignorada. Senador Álvaro Dias, o senhor foi colega de bancada de Aécio Neves no Senado, né, durante muito tempo, o conhece, e o senador se diz um injustiçado, ingênuo, por ter caído na armadilha de Joesley Batista. Qual é a opinião que o senhor tem sobre a gravidade das acusações do processo, no qual o senador Aécio acabou virando réu ontem no Supremo Tribunal Federal? Como é que o senhor acompanha essa questão? Os indícios são gravíssimos. É evidente que nós não podemos pré-julgar, mas nós temos que ser implacáveis e não devemos ser seletivos. Aliás, hoje se debate muito essa questão, se há seletividade. Não há seletividade da parte da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. A seletividade não, a seletividade está na legislação. O senhor não considera a Lava Jato seletiva? Não, estava perguntando. A Lava Jato não é seletiva. O que é seletiva é a legislação vigente, porque ela impõe privilégio para mais de 50 mil autoridades no país. O chamado foro privilegiado, que nós combatemos há tanto tempo. Sou autor do projeto aprovado pelo Senado, está parado na Câmara dos Deputados desde junho do ano passado. Se tivesse sido aprovado, essa discussão de seletividade não estaria no ar, porque certamente muitas das autoridades, políticos com mandatos, estariam sendo julgados em primeira instância, em segunda instância, estariam sendo impedidos de disputar a eleição agora, porque sem dúvida nenhuma o foro privilegiado limitou a possibilidade de renovação política no Congresso Nacional, especialmente, porque sem o foro privilegiado, muitos destes que disputarão eleições não estariam disputando as eleições, abrindo espaço para a renovação política. Teriam sido julgados. Senador, a gente tem aqui alguns temas que queria ouvir o senhor, que é candidato à presidência da República. Bolsa Família. O Rodrigo Maia, por exemplo, disse que escraviza as pessoas e que faria mudanças se fosse eleito presidente. Se eleito presidente, como o senhor pretende tratar o Bolsa Família? Olha, 15 milhões de brasileiros estão vivendo com R$136 por mês, abaixo da linha da pobreza. 52 milhões de brasileiros, segundo números oficiais, estão abaixo da linha da pobreza. Estes dos R$136 estão muito abaixo da linha da miséria, não é? Então é evidente que num país com tanta pobreza, com esse contraste gritante entre a riqueza de um lado, potencialidades econômicas extraordinárias, e de outro lado essa pobreza imensa, há que se preservar, sim, programas sociais, inclusive o Bolsa Família. Eu tenho um projeto que abre a porta do Bolsa Família, possibilitando que o usuário do Bolsa Família possa ser transferido para um emprego na empresa que teria a redução do valor correspondente ao Bolsa Família no momento de pagar impostos, e este trabalhador teria preferência nos programas de qualificação técnica do governo. Portanto, nós manteríamos o Bolsa Família, sem dúvida nenhuma, buscando uma porta de saída para aqueles que desejassem.
Agora, senador, é um assunto que nós tratamos ontem, inclusive aqui com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, já que há preocupação também da população, uma delas, né, além da questão do desemprego e da economia, é a questão do combate ao crime organizado, é a questão da violência no país. E a gente perguntava o que ele pensava a respeito da legalização das drogas. O que é que o senhor pensa a respeito disso? Pode ser um caminho mais eficiente para combater o crime organizado, ou pelo menos de algumas drogas, ou não? Não, nós não chegamos a esse estágio de evolução no país, não temos mecanismos sequer razoáveis para a recuperação de dependentes. A legalização das drogas certamente estimularia o vício, e eu sou radicalmente contra a legalização das drogas. Se eleito presidente, o senhor vai manter a intervenção federal no Rio de Janeiro ou pretende tratar o tema de uma outra maneira, com aquelas operações de garantia da lei e da ordem, sem a intervenção federal que paralisa as emendas constitucionais no Congresso? A intervenção no Rio de Janeiro é uma confissão de impotência do governo, resultante da sua incompetência, somada à corrupção que empurrou o país para essa desarrumação geral e para esse caos administrativo. A violência não está só no Rio de Janeiro. Vá ao Nordeste e você encontrará entre as 50 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Nordeste. Mas no Rio, você intervém no Rio e abandona o resto. Mas manterá a intervenção de forma nenhuma. O Exército voltará à sua atividade constitucional. A intervenção no Rio de Janeiro é para governo incompetente. E é talvez a salvação em relação a determinadas propostas que tramitavam no Congresso. Eu me refiro à da Previdência, mas sobretudo ao foro privilegiado. Eu creio que impedir a votação do foro privilegiado foi uma motivação para a intervenção no Rio de Janeiro. Senador, só para a gente fechar aqui, duas questões eu queria sim ou não. Se eleito presidente, o senhor manterá a regra que prevê um teto para os gastos públicos por 20 anos ou será necessário flexibilizar isso no próximo governo? Não será possível manter. É preciso rever isso. A crise econômica se aprofundou e não há como preservar o teto. Teremos que rever. O senhor é contra ou a favor da privatização da Eletrobras? Eu sou contra a privatização da Eletrobras. Sou favorável à privatização no entorno dela. O setor de energia é estratégico, diz respeito inclusive à segurança nacional, à soberania. Eu não creio que seja conveniente privatizar uma empresa estratégica que será certamente adquirida pelo capital estrangeiro, provavelmente estatal. Então, continuará sendo estatal com outro idioma. Falará chinês ou falará norueguês, não sei que língua falará, mas certamente continuará estatal. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela entrevista à CBN, o senhor que é pré-candidato pelo Podemos, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço. Kennedy, vamos para o intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta, pode ser? Pode ser, um abraço. Até já voltamos.